Mais uma vez a todo mundo. Hoje eu gostaria de falar sobre a lei da igualdade, que está no Livro dos Espíritos. A gente vai encontrar isso na terceira parte do Livro dos Espíritos. Tem um capítulo lá chamado A Lei de Igualdade. E o que me inspirou a falar sobre esse tema é exatamente esses tumultos que a gente está vendo nessa última semana a respeito de todo esse desgaste nos Estados Unidos da América em relação à morte de um rapaz negro por policiais americanos. E eu acho que o espiritismo ele tem a função de olhar para o mundo com os olhos do espírito. Então, quando nós vemos esses fatos no mundo, eu lembro muito de Kardec na Revista Espírita. Kardec, ele alimentava a Revista Espírita com fatos do seu dia a dia. Ele lia jornais, os mais diversos, por ele ser poliglota, dominar principalmente o alemão e o inglês. Ele comprava, adquiria jornais e revistas desses países, dos Estados Unidos da América, para tentar entender o que estava acontecendo. E ele fazia algo muito inteligente. Ele levava para os espíritos as crises, tanto particulares, familiares, pessoais, que chegavam através de cartas, de revistas, de jornais, como também as convulsões sociais. E sempre tentando enxergar, não pela ótica nossa, que é uma ótica tão restrita, porque nós olhamos com um olhar já habituado na matéria. Afinal de contas, nós estamos encarnados, então olhamos o mundo com o olhar da matéria. O Espiritismo nos dá a proposta de, mesmo olhando para a matéria, com o olhar da matéria, não esquecermos que somos espíritos. E, a partir daí, espiritualizar o nosso olhar. Então é muito interessante que Kardec ele faz esse exercício o tempo todo, tanto nos seus livros quanto na Revista Espírita. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, qual o olhar espírita para esse tipo de convulsão social, que não passa só pelo assassinato de uma pessoa, mas passa por uma espécie de catarse coletiva que acaba se espalhando por vários países. Qual o olhar espiritual, o que o Espiritismo tem a nos oferecer sobre isso? E relendo essas questões no Livro dos Espíritos e na obra kardeciana, é muito interessante. Porque quando nós temos um olhar não para a cor da pele, quando nós temos um olhar não para o sexo biológico, quando nós temos um olhar não para a etnia da pessoa, para a sua nacionalidade, mas quando nós temos um olhar para o espírito, a maior parte das diferenças desaparece. A SpaceX, que também foi este final de semana para o espaço, um evento coberto pela mídia internacional, mostrando, puxa, uma empresa privada levando os seus primeiros astronautas para uma estação espacial, 90% de economia em relação aos projetos da NASA. Foi muito interessante, muito legal, mas essa notícia acabou sendo apagada por vários distúrbios. Afinal de contas, a gente está vivendo uma pandemia, não é pouca coisa, e esses distúrbios nos Estados Unidos. Mas a visão que eles mostram, eu tenho acompanhado quase diariamente esse trabalho desses astronautas da estação espacial, e eles mostrando as atividades fora da estação espacial, com o nosso planeta ao fundo. E o olhar que o Espiritismo nos convida não é muito diferente do olhar que temos da janela de uma estação espacial, onde as fronteiras desaparecem, onde as pessoas se confraternizam como todas habitantes do mesmo planeta, todas originárias da mesma carga biológica, da mesma evolução de espécies inferiores até chegar na humanidade, na mesma história da produção de conhecimento. Há mais ou menos 100 mil anos, os nossos antepassados eles estavam nas savanas africanas e toda a humanidade do planeta inteiro não chegava a 10 mil pessoas.
Hoje nós somos bilhões, com diferentes culturas. Já não somos mais tribais, já não somos mais nômades. Somos seres cada vez mais complexos, cada vez mais inteligentes, por isso cada vez mais ricos. E quando não utilizamos essa riqueza, cada vez mais problemáticos. Então, naquela janela da SpaceX, né, ou melhor dizendo, da estação espacial, mostrando o nosso planeta, é uma visão que eu encontro no Livro dos Espíritos, só que não mostrando o planeta, mas mostrando as almas que aqui estão. É a visão que eu encontro, por exemplo, nos evangelhos, quando Jesus ele convidava diferentes categorias de pessoas para estarem juntas, sentadas, normalmente em esteiras. A comida ela era devorada, né, utilizando as mãos. As pessoas não tinham garfo e faca. As refeições elas eram divididas nas tigelas e todo mundo colocava a mão na mesma tigela. A gente vê isso, por exemplo, na narrativa da Última Ceia, que diz que aquele que colocar o pão no molho junto comigo é o que há de me trair. Porque é exatamente isso. Eram tigelas onde as pessoas colocavam um bocado de pão, elas colocavam a carne, elas metiam a mão ali umas com as outras, e isso é uma comensalidade. É um ato de grande intimidade, onde as diferenças entre um fariseu, um publicano, um gentil, um judeu, um homem, uma mulher, um escravo, um senhor, essas diferenças se desfaziam. Isso que é curioso, isso que é interessante. E esse olhar dos evangelhos, passando pelo olhar espírita e agora com o olhar de uma estação espacial, todo mundo está vivendo no mesmo planeta e hoje, particularmente, todos estamos vivendo os mesmos problemas. Estamos todos em casa, em quarentena, no planeta praticamente inteiro, porque todos temos as mesmas limitações, todos temos a mesma dificuldade. O vírus é extremamente, o vírus da Covid-19, como outros vírus e bactérias, ele é extremamente democrático. Ele não olha a cor da pele, ele não olha estatura, ele não olha sexo, ele não olha conta bancária, ele simplesmente nos vê como hospedeiros. E aí nós vemos a nossa fragilidade, ela é humana, independente das nossas diferenças. E isso me chama muito a atenção. O que nós temos em comum enquanto humanidade é muito maior do que aquilo que nos separa. Então, dentro do espiritismo, é, seria tão bom se nós pegássemos essa visão espiritualizada, de que somos almas num corpo de carne, almas que transcendem a, a todas essas encarnações, e ainda que o planeta deixe de existir em algum momento, nós continuaremos pela eternidade. Quando a gente olha por esse olhar, a gente vai vendo que tem muito mais para a gente conversar, para a gente se entender, para a gente se amar, do que para a gente brigar, do que a gente se separar, do que a gente se olhar como diferentes. Então, nós espíritas podemos fazer isso pelo mundo. E eu sempre bato muito isso nas minhas palestras, nas minhas aulas. Peguem os bons exemplos do centro espírita e levem para fora, levem para a sociedade. Não peguem os maus exemplos da sociedade e tragam para o centro espírita. Posicionamentos de ódio, posicionamentos de divisão, de rancor, que não nos pertencem. Nós é que somos a locomotiva do mundo. Nós não somos vagões que seguem outras ideologias, outras cabeças, outras políticas. O Espiritismo é o consolador prometido. É isso que o Espírito de verdade nos diz. Então, ele é um agente de mudança na Terra. Ele é um agente de progresso moral para a humanidade. A missão do Espiritismo é moral.
A missão do Espiritismo não é trazer a cura para o coronavírus, não é para descobrir como o homem pode ir a Marte com menos dispêndio de dinheiro. Não é essa a missão do Espiritismo, não é para isso que os espíritos se manifestam. Eles se manifestam para o nosso avanço moral. Em se tratando do nosso avanço moral, nós temos que puxar essa responsabilidade para nós, movimento espírita. Afinal de contas, como está sendo o nosso exemplo? Não quer dizer que a gente não possa se indignar, não quer dizer que a gente não possa ser aguerridos nos nossos posicionamentos, não quer dizer que a gente não possa exercer a nossa cidadania, a nossa capacidade eleitoral, longe disso. Mas todas as nossas atividades enquanto espíritas têm que ser vistas com o olhar da imortalidade. Então, eu com muita tristeza que eu vejo, a rede social tem permitido isso. As pessoas, no anonimato dos seus teclados, elas têm manifestado muitas coisas que pessoalmente, olho no olho, elas seriam incapazes de falar. São os covardes das redes sociais. E me choca ver confrades e confreiras espíritas assumindo essa posição de agressividade, como se não conhecessem nada de evangelho, como se os outros fossem inimigos. Então, somos almas. Se somos almas, precisamos ajudar umas pessoas às outras, porque temos a mesma natureza. Não é só espécie humana, é filiação divina. Mais uma vez, o que não quer dizer que a gente não tenha postura, não quer dizer que a gente tenha sangue de barata, que seja mosca morta, de forma nenhuma. Mas quer dizer que, até porque Jesus não tinha, Kardec não tinha, Bezerra de Menezes não tinha, todos eles eram muito atuantes. Eram exemplos apostolares para cada um de nós. Mas sempre faziam todas as suas atividades seguindo os princípios que haviam adotado na espiritualidade. Então, a gente tem que visar esse progresso. Nós somos a locomotiva do mundo. Se nós não assumirmos esse papel, alguém vai assumir. E para onde que esse trem vai? Para onde as pessoas irão? Com ódio, com rancor, com mágoa? Porque tem o ódio do racista e do antirracista. Tem o ódio do fascista e do antifascista. Tem o ódio do nazista e do antinazista, do comunismo, do comunista e do anticomunista. Tem o ódio do ateu e o ódio do religioso. Tem o ódio do homem e da mulher, do gay e do hétero. Quem é que vai sentar para dirigir essa locomotiva? Alguém vai sentar. E essa pessoa vai sentar com ódio? Se nós temos a capacidade de estarmos nesse processo de transição, se o espiritismo, os espíritos vêm ao mundo para ajudar no processo de transição planetária, será que cabe a nós espíritas olhar de camarote a transição e não botar a mão na massa, não chamar as pessoas à consciência, não evangelizar? Evangelho significa boa mensagem, boa notícia, boa nova. Será que a gente não está levando boa mensagem para ninguém? Então, como que o planeta progride se quem traz o progresso se omite, se cala, se aquieta? A paz, ela tem um preço. A atitude também tem. A questão é qual é o preço que a gente quer pagar. Então, eu tenho para mim que se nós temos essa benesse, essa felicidade de conhecer uma doutrina, que é uma doutrina que nos faz olhar para o planeta como quem olha da janela de uma estação espacial, que nos faz olhar para o relógio com o olhar da eternidade. O que a gente está fazendo com isso? Se o Espiritismo é agente do progresso, não tem como o Espiritismo ser agente do progresso se os espíritas se calam, se os espíritas não dão as boas mensagens, se eles não evangelizam. Não quer dizer subir num engradado de Coca-Cola no meio de uma rodoviária e pregar o livro dos Espíritos. Não é isso. Mas é nas atitudes e no posicionamento, no entendimento.
na ação. Somos espíritas. Então, essa igualdade que permeia todos nós temos a vivência disso. Nós somos reencarnacionistas. Quantas vidas nós já tivemos, quantas posições sociais, quantos papéis nós já exercemos e quantos outros nós ainda continuaremos a exercer. Isso faz com que a gente olhe para as pessoas com um olhar mais amplo, não como uma foto, mas como um filme de longa-metragem, onde várias ações irão se suceder. As pessoas às vezes confundem, né, acolhimento com acovardamento. Jesus, ele dá um exemplo que é fantástico, do vai e não peques mais. Jesus acolheu o pecador, mas nunca acolheu o pecado. Pecado é quando a pessoa se afasta das leis de Deus. No judaísmo, pecar é você não cumprir a Torá. Num sentido mais amplo, pecar é quando Deus dá as suas leis e a gente resolve fazer exatamente o contrário do que está na regra. E, no caso de nós espíritas, existem as leis morais. A lei de igualdade é uma delas, a lei do progresso é outra, a lei do trabalho é outra, e assim vai. Lei de justiça, de amor e de caridade. São várias leis que elas definem a nossa posição enquanto espíritos. Então, quando Jesus diz vai e não peques mais, basicamente ele diz assim, olha, você veio até aqui agindo desse jeito, mas desse jeito não está dando certo, desse jeito está trazendo sofrimento. Eu entendo a sua pessoa, mas você está na hora de parar de sofrer mudando a sua atitude. As mesmas atitudes geram as mesmas consequências. Essa é a mensagem do Evangelho. Já começa, e por que isso? Para que se estabeleça uma convivência onde todo mundo vê Deus como Pai e se vê como irmãos. Só assim dá certo. Porque se a gente não vê Deus como Pai, muito pouco provável que a gente se veja como irmão. Se a gente não entende que Deus é criador de todos nós, então todos nós temos essa filiação divina, muito difícil da gente vencer os nossos preconceitos, as nossas antipatias, as nossas raivas, né, as nossas dificuldades de amar. E, mais uma vez, acolher não é se omitir. Acolher não é acolher todo tipo de comportamento. É acolher todo tipo de pessoa. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Tanto que Jesus não acolhia todo tipo de comportamento, que se nós olharmos no capítulo 23 de Mateus, o caso clássico é dos fariseus e dos escribas. A crítica que ele faz de pessoas que não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrar. Que falam uma coisa para a sua audiência e, particularmente, fazem outra coisa. Essa denúncia é de quem denuncia comportamento, mas não deixa de amar aquele que age. Então, dentro desse princípio, eu acho que cabe a nós, no mundo que está cada vez mais polarizado, e é natural que esteja, porque é um mundo que está cada vez tendo mais interação. É um mundo que as pessoas estão tendo acesso ao maior número de informações. Então, essa polarização ela faz parte de um momento que vai passar. Depois as coisas acalmam, porque não tem como manter essa fervura o tempo inteiro. Elas vão se acalmar. Mas quando elas se acalmarem, tomara que a gente olhe para esse processo, para tudo que passou, olhando para nós espíritas, dizendo que bom que eu participei desse processo de trazer a paz. Que bom que eu estava lá. Que bom que eu contribuí de alguma forma. Eu ajudei para isso. E a gente está encarnado não é para olhar as coisas de camarote. A gente está encarnado não é para bater palma. Nós somos espíritas encarnados, então nós viemos com uma tarefa. A nossa tarefa é de evangelização.
A nossa tarefa é preparar a humanidade para um momento que a humanidade vai subir um degrau na sua escala evolutiva. Mas como que nós vamos preparar a humanidade se nós não conseguimos subir o nosso degrau? Se nós não conseguimos nós nos regenerarmos para sermos agentes de regeneração dos outros? O desafio é muito bom, é muito grande, mas é encantador. E eu acredito que num planeta inteiro, com acho que 8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas, nós temos aproximadamente menos de 4 milhões de espíritas. Aqueles que vêm como espíritas são muito poucos. Então, esse pessoal tem que trabalhar dobrado. Não existe consolador prometido se os espíritas não levam consolo para ninguém. Não existe transição planetária se os espíritas que sabem da transição não se regeneram. Então, toda essa convulsão social nos mostra o campo de trabalho que nós temos. Nos mostra o campo de trabalho que a gente está sendo chamado a atuar. E isso é uma bênção, isso é uma maravilha. É sinal que Deus confia na gente. É sinal que a gente foi voluntário para esse trabalho. E Deus nos disse assim: tá bom, estou te aceitando. Pode vir trabalhar na minha seara. Quantas vezes a gente se negou, a gente fugiu dessa responsabilidade. E nessa encarnação, através desse país abençoado, que é um país que, com todas as suas dificuldades, que país lindo é esse que nós temos. É uma família turbulenta, né? É uma família meio italianada. Todo mundo fala ao mesmo tempo, briga, mas nem por isso deixa de ser uma família linda. O povo brasileiro é um povo muito bonito, é um povo muito bom. E é desse povo, partindo daquela obra de Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier, é esse povo que tem que irradiar essa mensagem para todo um planeta que ou esqueceu, ou não gosta, ou não acredita que Deus está no comando. E a gente tem essa capacidade. Eu acho assim, a gente foi promovido de assistido para assistente. A gente já sabe o que tem que fazer. Nós já temos, o Andy Warhol falava, né, dos 15 minutos de fama, parafraseando o Andy Warhol, eu acho que todos nós já temos os nossos 15 minutos de evangelho, mais do que suficiente para a gente botar a mão na massa. Então, coloquemos a mão na massa. Olhemos para o planeta como quem olha da janelinha da estação espacial, vendo que todos somos uma família habitando na mesma casa. E que só tem um jeito disso aqui virar um mundo bom, um mundo feliz. É a gente entendendo que nós estamos nesse planeta, não tem outro para a gente ir. Aqui é a nossa casa. Então a nossa casa tem que estar arrumada, a nossa casa tem que estar higienizada, a nossa casa tem que estar com tudo bem posto para que a gente possa viver uma vida plena. Esse olhar era o olhar de Jesus na Galileia, esse olhar era o olhar de Allan Kardec em Paris, na França. Esse olhar é o olhar da janela da estação espacial. Então, vamos fazer a nossa parte, que fazendo a nossa parte, essa ebulição se acalma e a gente vive na fraternidade, porque a fraternidade, ela vem dessa visão de que todos somos iguais, que todos somos filhos do mesmo Deus. Obrigado, Jefferson, pelas suas palavras consoladoras, nos fazendo relembrar o homem de bem, né? E eu, se me permite um complemento,
quando Kardec nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Parabéns, até a próxima. Rogério, conduza a nossa meditação, o nosso Buda branco, segundo palavras do Durval. Rogério? Boa noite, Paulo. Boa noite, Durval, presidente da Casa de Anoham. Boa noite, Jefferson. Boa noite, meus queridos e amados irmãos e irmãs todas. Vamos, então, fazer um exercício de meditação que nos leve de